Meu nome é Rebecca Thompson. Durante anos, minha família me tratou como a vergonha da família por trabalhar como caixa de supermercado. Eles me humilhavam em cada jantar, em cada reunião familiar, me comparavam com meus irmãos bem-sucedidos e faziam questão de me lembrar que eu era um fracasso. Mas o que eles não sabiam é que por trás daquela humilde caixa registradora existia um segredo que mudaria tudo. E quando a verdade finalmente veio à tona, os mesmos que me desprezavam tiveram que engolir cada palavra de desprezo que um dia me jogaram na cara. Esta é a minha história. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se essa história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Rebecca Thompson e tenho 28 anos. Desde que me entendo por gente, sempre fui diferente dos meus irmãos. Não no sentido romântico da palavra, mas naquele jeito dolorido de quem nunca se encaixou nas expectativas de uma família obcecada por status e aparências. Cresci em Portland, Oregon, numa casa grande demais para o pouco amor que cabia nela. Meu pai, Richard Thompson, é dentista renomado na cidade. Minha mãe, Patricia, passa os dias organizando eventos beneficentes e jantares sociais, onde o que mais importa não é a causa, mas quem estará presente para ver. Tenho 2 irmãos, Marcos, o mais velho, formado em Direito por Harvard, e Jessica, a do meio, médica cirurgiã, que acabou de abrir a própria clínica em Seattle. E então tem eu, Rebecca, a caçula, a decepção. Lembro-me perfeitamente do dia em que tudo começou a desmoronar aos olhos deles. Eu tinha acabado de completar 22 anos e estava no último ano da faculdade de administração. Todos esperavam que eu seguisse os passos dos meus irmãos, que me formasse com honras, que conseguisse um emprego em alguma empresa de prestígio, mas a vida tinha outros planos. Meu pai sofreu um problema de saúde grave naquele ano. Nada que ameaçasse a vida dele, mas o suficiente para abalar as finanças da família por alguns meses. As contas se acumularam e, mesmo com o orgulho ferido, precisávamos de ajuda. Marcos estava ocupado demais com o escritório de advocacia. Jessica alegava que o salário de residente mal pagava as suas próprias contas. Sobrou para mim. Tranquei a faculdade e comecei a trabalhar. Não num escritório elegante ou numa empresa tecnológica. Comecei como caixa no supermercado do bairro, o Fresh Valley Market, uma rede local que tinha 5 lojas espalhadas pela região. O salário não era grande, mas era honesto, e naquela época, honestidade era tudo que eu tinha para oferecer. Lembro-me perfeitamente do dia em que vesti aquele uniforme verde com o crachá pendurado no peito. Olhei-me no espelho e senti um aperto no peito. Não era vergonha do trabalho, era medo. Medo do que minha família diria, medo de decepcionar mais uma vez. E eu estava certa em ter medo. Na primeira reunião familiar após começar no mercado, minha mãe mal conseguiu disfarçar o desprezo. Estávamos todos sentados à mesa de jantar, aquela mesa imensa de carvalho que mais parecia um tribunal do que um lugar de acolhimento. Rebecca conseguiu um emprego, anunciou meu pai, com um tom que não carregava nenhum orgulho. Ah, que ótimo! E em que empresa? Perguntou Jessica, já imaginando algo corporativo. Respirei fundo. No Fresh Valley Market. Estou trabalhando como caixa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos largou o garfo no prato com um ruído metálico. Jessica arregalou os olhos. Minha mãe levou a mão ao peito como se tivesse acabado de receber a pior notícia da vida. Caixa de supermercado? Rebecca, você tá brincando, né? Não, mãe, é um trabalho honesto e... Honesto? Rebecca, você vem de uma família respeitada. Seu pai é um dos dentistas mais reconhecidos de Portland. Seus irmãos são profissionais de sucesso. E você? Você quer ser caixa de mercado? Eu não quero ser. Eu sou. E estou fazendo isso para ajudar. Ou vocês esqueceram que as contas estavam se acumulando? Meu pai bateu a mão na mesa. Não levanta a voz para sua mãe. E não tente justificar essa vergonha com as nossas dificuldades financeiras. Você podia ter arrumado algo melhor. Você só não quis se esforçar. Aquelas palavras me cortaram fundo.
Esforço. Como se eu não tivesse me esforçado. Como se acordar todos os dias às 5 da manhã, pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho, passar 8 horas em pé atendendo clientes, muitos deles grosseiros e impacientes, não fosse esforço. Eu tranquei a faculdade para trabalhar e ajudar essa família. Pensei que vocês iam entender. Marcos soltou uma risada seca. Entender? Rebeca, você jogou seu futuro no lixo. Podia estar se formando, construindo uma carreira, mas preferiu servir saquinhos de compras para desconhecidos. Jéssica balançou a cabeça. Francamente, Rebeca, você sempre foi meio perdida, mas isso é um novo nível. Senti as tiras arderem nos olhos, mas não deixei que caíssem. Não ali, não na frente deles. Levantei da mesa, em silêncio, e fui para o meu quarto. Ouvi minha mãe suspirar alto e dizer: não sei onde foi que erramos com ela. Deitei na cama e olhei para o teto. Naquela noite, jurei a mim mesma que um dia eles entenderiam. Que um dia, de alguma forma, eu provaria que não era a fracassada que eles achavam que eu era. Os meses seguintes foram uma mistura de rotina e humilhação constante. Eu trabalhava de segunda a sábado, às vezes até aos domingos, quando precisava cobrir o turno de alguém. O trabalho no mercado é cansativo, mas havia algo de reconfortante nele. Os clientes, na maioria, eram gentis. Muitos me conheciam pelo nome, perguntavam como eu estava passando, desejavam um bom dia. Havia a senhora Catherine, uma senhora de 70 anos que sempre comprava a mesma lista de itens todas as terças-feiras. Ela me contava histórias sobre os netos e sempre deixava uma bala de menta no balcão para mim. Havia o Sr. Davis, um veterano de guerra que morava sozinho e gostava de conversar sobre os velhos tempos enquanto eu passava suas compras. Essas pequenas interações me lembravam que o valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas em como trata os outros. Mas a cada reunião familiar, a cada feriado, eu era lembrada de que minha família não via as coisas dessa forma. No dia de ação de graças daquele ano, todos se reuniram novamente na casa dos meus pais. Marcos trouxe a namorada nova, uma advogada bonita e articulada que trabalhava em um grande escritório no centro. Jéssica veio acompanhada do noivo, um cirurgião plástico bem-sucedido. E eu? Eu vim sozinha, com as mãos calejadas de tanto digitar códigos de barras e o cheiro fraco de produtos de limpeza ainda grudado na pele, mesmo depois de 3 banhos. Durante o jantar, a namorada de Marcos, Stephanie, me perguntou educadamente: "E você, Rebeca, o que faz?" Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu. "Rebeca trabalha em um supermercado, como caixa." O jeito que ela disse aquilo, com uma pausa dramática antes de supermercado, deixou claro que era uma condenação, não uma informação. Stephanie tentou ser gentil. "Ah, que legal, isso deve ser interessante." Jéssica riu. Interessante é uma palavra generosa. Marcos acrescentou: "É temporário, né, Rebeca? Você não vai ficar nisso para sempre, certo?" Olhei para ele e senti uma raiva subir pela garganta. "E se eu ficar, qual o problema?" "O problema," meu pai interveio, "é que você está desperdiçando o seu potencial. Você podia ser alguém, Rebeca, mas escolheu ser isso." "Isso?" repeti, deixando a palavra ecoar. "Então é assim que vocês me veem? Como um isso?" Ninguém respondeu. Apenas olhares desconfortáveis trocados pela mesa. Levantei, peguei minha bolsa e fui embora. Não antes de ouvir minha mãe dizer em voz baixa, mas clara o suficiente para eu escutar: "Que vergonha! Não sei como vou olhar para as minhas amigas sabendo que minha filha trabalha em um caixa de mercado." Chorei no ônibus de volta para o meu pequeno apartamento. Um estúdio simples que eu alugava com o salário que tanto desprezavam. Não era luxuoso, mas era meu. E naquele espaço eu não precisava fingir ser nada além do que eu era. Mas a verdade é que por trás daquela fachada de caixa de supermercado havia algo que ninguém na minha família sabia. Algo que eu guardava em segredo. Algo que, quando revelado, mudaria tudo. Porque enquanto eles me julgavam pelas aparências, eu estava construindo algo muito maior do que eles poderiam imaginar.
e o destino, com seu senso de ironia afiado, estava prestes a virar o jogo de uma forma que nenhum de nós esperava. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Os dias seguintes ao jantar de ação de graças foram especialmente difíceis, não pelo trabalho em si, mas pela sensação de carregar um peso invisível nas costas. Cada vez que passava um produto no scanner, cada vez que sorria para um cliente, eu ouvia ecos das palavras da minha família reverberando na minha cabeça. Você está desperdiçando seu potencial. Que vergonha! Você podia ser alguém. Era dezembro agora, e o Fresh Valley Market entrava na época mais movimentada do ano. As prateleiras se enchiam de decorações natalinas, os corredores ficavam lotados de pessoas comprando ingredientes para ceias, e a fila no meu caixa parecia nunca acabar. Eu trabalhava no turno da manhã, das 7 às 3 da tarde, mas com a correria das festas, frequentemente ficava até mais tarde, cobrindo colegas ou ajudando no estoque. O gerente da loja, um homem chamado Tom Peterson, sempre foi gentil comigo. Ele percebia quando eu estava cansada e oferecia uma pausa extra ou trazia um café sem que eu pedisse. Você é uma das melhores que eu tenho aqui, Rebeca. Responsável, pontual, educada. Não é todo dia que encontro alguém assim. Sorri, agradecida pelo reconhecimento. Obrigada, Tom. Tento fazer o melhor. E faz. Tem muita gente que olha para esse trabalho como se fosse algo menor, sabe? Mas você trata com respeito. Isso faz diferença. Aquelas palavras significaram mais para mim do que ele poderia imaginar, porque em casa, no meio da minha família, eu era tratada exatamente como isso que Tom disse, algo menor. Naquela semana, recebi uma mensagem no grupo da família. Era minha mãe organizando a ceia de Natal. A mensagem era longa, detalhada, com instruções sobre o que cada um deveria levar, horário de chegada, código de vestimenta. No final, havia uma linha direcionada especificamente para mim. Rebeca, você pode trazer as bebidas. Nada muito caro, sei que seu salário não permite. Senti o sangue ferver, não pela tarefa em si, mas pelo tom. Aquela pequena frase carregava todo o peso do julgamento deles. Era um remendatório constante de que eu não estava no mesmo nível dos meus irmãos. Pensei em responder, em dizer algo, mas decidi que não valia a pena. Apenas reagi com um emoji de ok e segui com o meu dia. Mas a verdade é que aquilo me corroeu por dentro durante dias. No trabalho, eu tentava me concentrar. Atendia os clientes com um sorriso genuíno, mesmo quando minha mente estava longe. Foi durante um desses turnos que conheci alguém que mudaria minha perspectiva de forma inesperada. Era uma tarde de terça-feira e a loja estava relativamente vazia. Eu estava no caixa número 3 quando um homem alto, de aparência simples, se aproximou com uma cesta de compras. Ele usava jeans desbotado, uma camisa de flanela xadrez e um boné surrado. Parecia ter uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos aparecendo nas laterais do boné. Boa tarde, cumprimentei, começando a passar os itens. Boa tarde, Rebeca, ele respondeu, lendo meu crachá. Como está o dia? Corrido, mas bom. E o senhor? Não posso reclamar, ele sorriu. Você é nova aqui? Trabalho aqui há quase 6 meses já, mas acho que nossos horários nunca coincidiram. Faz sentido, eu costumo vir mais de manhã cedo. Ele fez uma pausa, observando a forma como eu organizava as compras na sacola com cuidado. Você gosta de trabalhar aqui? A pergunta me pegou de surpresa. Não era comum clientes perguntarem isso. Gosto sim, respondi honestamente. É um trabalho honesto. As pessoas são legais, na maioria das vezes. Ele assentou, como se minha resposta tivesse confirmado algo. É raro encontrar alguém que enxerga o trabalho assim. A maioria das pessoas trata isso como algo temporário, um degrau para algo melhor. Bem, tecnicamente é temporário para mim também, admiti, passando o último item. Mas isso não significa que eu não deva fazer o melhor enquanto estou aqui. Ele me entregou o dinheiro e esperou pelo troco. Antes de ir embora, olhou-me nos olhos e disse: Você tem uma boa atitude, Rebeca. Continue assim.
Pessoas como você fazem a diferença, mesmo que nem sempre recebam o reconhecimento que merecem. Aquelas palavras ficaram comigo pelo resto do dia. Havia algo na forma como ele falou, uma sinceridade que parecia vir de alguém que entendia o que era ser subestimado. Os dias passaram e dezembro avançava rapidamente. A pressão da família aumentava conforme o Natal se aproximava. Minha mãe ligava constantemente, me lembrando de não me atrasar, de não aparecer com roupas inapropriadas, de me comportar adequadamente na frente dos convidados. Vamos ter algumas pessoas importantes este ano. O sócio do escritório do Marcos, alguns colegas da Jéssica. Por favor, Rebeca, tente não envergonhar a família. Como exatamente eu envergonharia a família, mãe? Perguntei, cansada. Você sabe, falando sobre seu trabalho, é melhor você evitar o assunto. Se alguém perguntar, diga que está entre oportunidades ou algo assim. Então você quer que eu minta? Eu quero que você seja discreta, há diferença. Desliguei o telefone com um nó na garganta. A mensagem era clara, eu era uma vergonha, e eles preferiam que eu fingisse não existir do que assumir quem eu realmente era. No dia seguinte, voltei ao trabalho determinada a não deixar que aquilo me afetasse. Mas é difícil não se sentir pequena quando as pessoas que deveriam te amar passam a vida inteira te fazendo sentir insignificante. Foi durante o meu turno da tarde que o mesmo homem do boné voltou à loja. Dessa vez, ele tinha apenas alguns itens: leite, pão, café. Quando chegou ao meu caixa, sorriu como se me reconhecesse. Rebeca, certo? Isso mesmo, boa memória. Sorri. Você deixa uma impressão. Ele fez uma pausa enquanto eu passava os produtos. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Hesitei, mas algo na expressão dele me fez confiar. Claro. Você está feliz? A pergunta me desarmou completamente. Ninguém nunca me perguntou isso. Não assim, tão direto, tão genuíno. Eu não sei, admiti, surpreendendo a mim mesma com a honestidade. Às vezes sim, às vezes não. Deixe-me adivinhar. O trabalho não é o problema, é algo fora daqui. Olhei para ele curiosa. Como sabe? Porque eu vejo a forma como você trata os clientes, como você faz o seu trabalho. Você se importa, mas tem uma tristeza nos seus olhos que não vem daqui. Ele pegou as sacolas e disse: seja lá o que for, Rebeca, não deixe que isso apague quem você é. Pessoas que te fazem sentir menor são as que têm medo de você brilhar. E com isso, ele foi embora, me deixando ali, parada, processando aquelas palavras. Quem era aquele homem? Por que parecia enxergar através de mim com tanta facilidade? Não tive muito tempo para pensar nisso. A fila começou a crescer novamente e eu voltei ao piloto automático. Sorrir, cumprimentar, passar produtos, agradecer, repetir. Quando meu turno terminou, fui para casa exausta. Liguei a televisão para distrair a mente, mas acabei pegando no sono no sofá. Acordei no meio da noite com o celular vibrando. Era uma mensagem de Jéssica no grupo da família. Pessoal, o noivo do Marcos acabou de conseguir uma promoção incrível. Ele vai ser sócio do escritório. Estamos todos tão orgulhosos. Seguiram-se mensagens de parabéns, emojis de festa, elogios exagerados. Minha mãe escreveu: nossa família está realmente abençoada. Vocês são o nosso orgulho. Olhei para a tela esperando que alguém, apenas uma pessoa, perguntasse como eu estava, como tinha sido o meu dia, se eu precisava de alguma coisa. Nada. Desliguei o celular e olhei para o teto escuro do meu apartamento. As lágrimas vieram, silenciosas, escorrendo pelas laterais do rosto até molharem o travesseiro. Você não é um fracasso, sussurrei para mim mesma. Você não é. Mas naquela noite, sozinha no escuro, foi difícil acreditar nisso. Os dias que antecederam o Natal foram uma montanha-russa emocional. Eu me preparava mentalmente para a ceia, sabendo que seria mais uma noite de sorrisos forçados e comentários velados. Comprei as bebidas que a minha mãe pediu, embrulhei pequenos presentes para todos e escolhi um vestido simples, mas elegante do meu guarda-roupa.
Na véspera de Natal, acordei cedo e fui trabalhar meio período. A loja fecharia ao meio-dia para que todos pudéssemos passar o feriado com nossas famílias. A ironia não passou despercebida. Tom me chamou no escritório antes de eu sair. Rebeca, quero te dar isso. Ele me entregou um envelope. É um bônus de fim de ano. Você merece. Abri o envelope e vi um cheque generoso. Senti os olhos marejarem. Tom, Obrigada. Você faz a diferença aqui, Rebeca. Não esqueça disso. Saí da loja com o coração aquecido, mas também pesado, porque eu sabia que em poucas horas estaria sentada em uma mesa onde ninguém me via da forma como Tom me via. Cheguei na casa dos meus pais às 6 da tarde. A casa estava decorada de forma impecável, como sempre. Luzes brancas nas janelas, uma árvore enorme na sala, a mesa já posta com a louça cara. Marcos e Stephanie já estavam lá, assim como Jéssica e o noivo, Andrew, todos vestidos como se fossem para uma gala. Rebeca, você chegou, minha mãe disse, olhando meu vestido com desaprovação mal disfarçada. Trouxe as bebidas? Sim, mãe, estão na cozinha. Ela nem disse obrigada. Apenas acenou com a cabeça e voltou a conversar com os convidados. Sentei-me no canto da sala, observando todos rirem e conversarem. Eu estava fisicamente presente, mas emocionalmente invisível. E foi naquele momento, sentada sozinha enquanto minha família celebrava sem mim, que percebi algo importante. Eu não precisava mais da aprovação deles. Porque a verdade, aquela que eu guardava em segredo, estava prestes a mudar tudo. E quando ela viesse à tona, eles teriam que engolir cada palavra de desprezo que já me jogaram. Mas ainda não era a hora. Ainda não. Olhei para minha irmã, sentindo algo se quebrar dentro de mim. O que você disse? Jéssica suspirou, colocando o guardanapo sobre a mesa. Olha, Rebeca, alguém precisa ser honesta com você. Você desperdiçou suas oportunidades, trancou a faculdade, aceitou um trabalho de salário mínimo e agora quer que a gente finja que tá tudo bem? Desculpa, mas não tá. Você é um fracasso e a gente não pode continuar fingindo que não é. As palavras dela me atingiram como socos. Um fracasso. Ela disse em voz alta o que todos ali pensavam. Jéssica, minha mãe a repreendeu, mas sem muita convicção. No fundo, era claro que ela concordava. Marcos se inclinou para frente. Olha, Rebeca, acho que o que Jéssica quis dizer é que você tem potencial, mas está desperdiçando. Você é inteligente, podia terminar a faculdade, conseguir um emprego decente, mas você se acomodou. Acomodou? Repeti, sentindo as lágrimas arderem nos olhos, mas me recusando a deixá-las cair. Eu trabalho 6 dias por semana, acordo às 5 da manhã, passo 8 horas em pé atendendo pessoas. Pago minhas contas, meu aluguel, minha comida, tudo sozinha. Como isso é se acomodar? Porque você podia estar fazendo mais, meu pai disse, a voz dura. Você vem de uma boa família, Rebeca, tem um sobrenome respeitado, e mesmo assim escolheu ser medíocre. Medíocre. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Vocês sabem por que eu tranquei a faculdade? Perguntei, a voz saindo baixa, mas firme. Sabem mesmo? Porque você desistiu, Marcos respondeu com desdém. Não, bati a mão na mesa fazendo as taças vibrarem. Quando você, pai, ficou doente e as contas começaram a se acumular, ninguém mais nessa mesa se ofereceu para ajudar. Marcos estava ocupado demais com o escritório, Jéssica alegou que não tinha dinheiro, e vocês dois, olhei para os meus pais, estavam orgulhosos demais para pedir ajuda. Então eu tranquei a faculdade e fui trabalhar. Eu sacrifiquei meus planos para que esta família não afundasse. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Pesado, carregado de verdades que ninguém queria encarar. Isso não muda o fato de que você ainda está lá, minha mãe disse friamente. A crise passou, você podia ter voltado para a faculdade, mas não voltou. Porque eu descobri algo, respondi, limpando uma lágrima teimosa que escapou. Descobri que trabalho honesto tem valor, que tratar as pessoas com respeito importa,
que não preciso de um diploma pendurado na parede para ter dignidade. Dignidade não paga contas, Jéssica murmurou. Você tá certa, concordei, pegando minha bolsa. Mas pelo menos me deixa dormir tranquila à noite, o que é mais do que posso dizer de vocês. Levantei da mesa, sob os olhares chocados de todos. Minha mãe tentou falar, mas eu a interrompi. Eu vim aqui hoje esperando, como sempre espero, que talvez, só talvez, vocês me vissem, de verdade. Não como a filha fracassada, mas como a pessoa que sempre estava aqui, tentando. Mas vocês não conseguem. E sabe de uma coisa? Eu cansei de tentar. Rebeca, sente-se, meu pai ordenou. Você está fazendo uma cena. Uma cena? Ri sem humor. Pai, vocês passaram a vida inteira me fazendo sentir pequena. Isso é só o reflexo de tudo que vocês plantaram. Caminhei em direção à porta, mas antes de sair, virei-me uma última vez. Um dia, vocês vão entender. Um dia, vão perceber que mediram o valor de uma pessoa pelas coisas erradas. E quando esse dia chegar, espero que vocês se lembrem dessa noite. Saí batendo a porta. O frio da noite me atingiu como uma onda, mas não voltei atrás. Caminhei até o ponto de ônibus, tremendo, não só de frio, mas de tudo que havia acontecido. Sentei no banco gelado e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei pela menina que sempre tentou ser amada por aquelas pessoas. Chorei pela mulher que descobriu que alguns amores são impossíveis de conquistar. E chorei pelo futuro incerto que se abria na minha frente. Mas no meio daquelas lágrimas, algo novo nasceu, uma resolução, uma certeza. Eu não precisava mais deles. E quando a verdade que eu guardava finalmente viesse à tona, não seria para provar nada a eles. Seria para provar a mim mesma que eu sempre fui mais do que eles conseguiram enxergar. O ônibus chegou vazio. Subi e sentei na janela, olhando as luzes de Natal passarem enquanto a cidade se movia em câmera lenta. Famílias reunidas, sorrisos através das janelas, abraços calorosos. E eu, sozinha, seguindo para um apartamento vazio. Mas pela primeira vez em muito tempo, aquela solidão não parecia uma condenação. Parecia a liberdade. Cheguei em casa e liguei o aquecedor. Troquei de roupa, coloquei uma música suave e sentei no sofá com uma xícara de chá. Peguei meu celular e vi várias mensagens não lidas. Minha mãe. Você exagerou hoje. Precisa aprender a controlar suas emoções. Jéssica. Você sempre foi dramática. Esperava mais maturidade. Marcos. Que vergonha, Rebeca. Na frente dos nossos convidados. Li cada uma delas e senti nada. Nem a raiva, nem a tristeza. Apenas um vazio, que estranhamente era confortante. Bloqueei o grupo da família e joguei o celular no sofá. Naquela noite, na véspera do dia de Natal, sozinha no meu pequeno apartamento, tomei uma decisão. Não voltaria atrás. Não imploraria perdão. Não aceitaria migalhas de afeto disfarçadas de amor familiar. E quando o momento certo chegar, quando a verdade se revelar, eu estaria de pé. Não como a filha rejeitada, mas como a mulher que nunca precisou da aprovação deles para saber o seu próprio valor. A tempestade estava apenas começando, e eu estava pronta para ela. Preparei café e sentei na pequena varanda, observando a cidade acordar. Algumas famílias já saíam de casa com roupas novas, crianças correndo animadas com seus presentes. Sorri, não com inveja, mas com uma aceitação tranquila de que meu caminho era diferente e estava tudo bem. Meu celular permaneceu desligado o dia inteiro. Não queria saber das mensagens, das cobranças, das justificativas vazias. Passei o Natal sozinha, assistindo filmes antigos, comendo pizza congelada e sentindo uma paz estranha preencher o vazio que a família deixou. À noite, liguei o celular apenas para ver se havia algo importante. Dezenas de notificações apareceram, mas nenhuma valia a pena ler. Exceto uma. Era de Tom, meu gerente. Feliz Natal, Rebeca. Espero que esteja aproveitando o dia. Quando voltar, precisamos conversar sobre algo importante. Nada de ruim, prometo. Até segunda. Franzi a testa. Algo importante? Meu coração apertou por um instante. Será que eu estava sendo demitida? Talvez alguém tivesse reclamado de mim?
Tentei não pensar muito nisso e aproveitei o resto do dia. A segunda-feira chegou. Rápido demais. Voltei ao Fresh Valley Market com um misto de ansiedade e curiosidade. Tom me chamou no escritório assim que cheguei. Senta, Rebecca, ele disse apontando para a cadeira. Seu tom era sério, mas não ameaçador. Sentei, as mãos suando levemente. Aconteceu algo? Na verdade, sim, mas como eu disse, nada de ruim. Ele se recostou na cadeira. Você conhece o dono da rede Fresh Valley? Neguei com a cabeça. Nunca vi pessoalmente. Sei que tem 5 lojas, mas nunca soube quem era o dono de verdade. Tom sorriu de um jeito estranho. Ele esteve aqui algumas vezes, discretamente. Gosta de ver como as coisas funcionam sem alarde. Ok, respondi, sem entender aonde aquilo ia dar. Ele me pediu para conversar com você. Quero oferecer uma promoção. Meu coração disparou. Promoção? Ele ficou impressionado com sua ética de trabalho. Quer te treinar para supervisora, eventualmente gerente de loja. Fiquei sem palavras. Supervisora? Gerente? Aquilo parecia surreal. Eu não sei o que dizer, gaguejei. Diga que aceita, Tom riu. Você merece, Rebecca. Trabalha duro, trata todo mundo com respeito, nunca chega atrasada, essas coisas não passam despercebidas. Senti os olhos marejarem. Aceito. Claro que aceito. Ótimo. O treinamento começa semana que vem. E, Rebecca, ele fez uma pausa. O dono vai querer te conhecer pessoalmente em breve. Ele gosta de conhecer as pessoas que promove. Assenti, ainda processando tudo. Uma promoção, reconhecimento. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no caminho certo. Saí do escritório flutuando. O resto do dia passou como um borrão. Mal consegui me concentrar no caixa, minha mente estava acelerada, pensando nas possibilidades. Mais dinheiro, mais responsabilidade, mais respeito. Quando o turno terminou, fui direto para casa. Queria ligar para alguém, compartilhar a notícia, mas então percebi que não tinha ninguém. Minha família? Eles provavelmente diriam que era só uma promoção em um supermercado. Amigos? A verdade é que eu havia me distanciado de todos nos últimos meses, consumida pelo trabalho e pelos problemas familiares. Mas não importava, aquela vitória era minha e não precisava da validação de ninguém. Os dias seguintes foram intensos. O treinamento para supervisora começou e eu mergulhei de cabeça. Aprendi sobre gestão de estoque, escalas de funcionários, controle de caixa, atendimento ao cliente em nível gerencial. Era muito, mas eu adorava. Cada nova informação era uma peça que se encaixava no quebra-cabeça da minha nova vida. Foi durante uma dessas semanas que o homem do boné apareceu novamente. Eu estava reorganizando uma prateleira de produtos quando o vi passar pelo corredor. Dessa vez ele não estava comprando nada, apenas observando. Nossos olhares se cruzaram e ele acenou. Acenei de volta, sorrindo. Ele se aproximou. Rebecca, ouvi dizer que você foi promovida. Parabéns! Pisquei, surpresa. Como você soube? Notícias correm rápido em lugares pequenos. Ele disse com um sorriso misterioso. Você merece. Continue assim. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele se virou e saiu da loja. Fiquei ali, parada, com uma sensação estranha. Quem era aquele homem? Por que ele parecia tão interessado no meu progresso? Balancei a cabeça e voltei ao trabalho. Provavelmente era só um cliente gentil, nada demais. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, o meu celular tocou. Era minha mãe. Hesitei. Fazia uma semana desde a ceia desastrosa de Natal, e eu não havia falado com nenhum deles desde então. Atendi, contra meu bom julgamento. Rebecca? A voz dela estava tensa. Precisamos conversar. Sobre o que, mãe? Sobre o seu comportamento no Natal. Você nos envergonhou. Respirei fundo, lutando para manter a calma. Eu envergonhei vocês? Ou vocês finalmente tiveram que encarar a forma como me tratam? Não comece com esse drama de novo. Você sabe que nós te amamos, só queremos o melhor para você. O melhor para mim ou o melhor para a imagem de vocês? Silêncio do outro lado da linha. Olha, ela continuou, ignorando minha pergunta.
Seu pai está organizando um jantar de negócios na semana que vem. Clientes importantes. Seria bom se você viesse. Por quê? Para que eu possa servir bebidas e ser lembrada de que não sou boa o suficiente? Rebeca, por favor, seja madura. Madura, repeti, rindo sem humor. Mãe, eu sou a única pessoa madura nessa família. E sabe o que mais? Fui promovida. Promovida? No supermercado? A forma como ela disse supermercado me irritou profundamente. Sim, você supervisora e eventualmente gerente. Ah, foi tudo o que ela disse. Nenhum parabéns, nenhum orgulho. Apenas, eu não vou no jantar, mãe. Tenho coisas melhores para fazer. Rebeca! Desliguei antes que ela pudesse terminar. Minha mão tremia, mas não de medo. Era raiva. Raiva misturada com liberação. Bloqueei o número dela também. Os dias se transformaram em semanas. Janeiro chegou com chuvas constantes e céu cinza. Mas dentro de mim, algo começava a brilhar. O treinamento estava indo bem e Tom mencionou que em breve eu conheceria o dono da rede. Ele quer fazer um jantar com todos os novos supervisores e gerentes, Tom explicou. Vai ser na Matriz, em Seattle. Você vai? Claro, respondi animada. Seattle? Eu nunca tinha ido lá. Na semana seguinte, recebi os detalhes. O jantar seria num restaurante elegante e teríamos a chance de conversar diretamente com o proprietário. Fiquei nervosa. Não tinha roupa adequada para algo assim. Fui até uma loja de departamentos e comprei um vestido preto, simples, mas elegante. Gastei mais do que deveria, mas me senti bem. Me senti vista. No dia do jantar, peguei um ônibus para Seattle. A viagem durou 2 horas e eu passei o tempo inteiro olhando pela janela, pensando em quão diferente minha vida estava se tornando. Cheguei ao restaurante pontualmente. Era um lugar sofisticado, com lustres de cristal, mesas de madeira polida e um piano tocando suavemente ao fundo. Havia cerca de 10 pessoas ali, todos supervisores e gerentes de diferentes lojas. Tom estava lá também. Ele me cumprimentou com um sorriso. Você está linda, Rebeca. Obrigada, corei levemente. Sentamos em uma mesa longa. Conversamos entre nós, nervosos, esperando a chegada do dono misterioso. Ninguém sabia exatamente como ele era. Alguns diziam que era jovem, outros que era mais velho. Havia especulações de que ele era recluso, que preferia operar nos bastidores. Foi então que a porta do restaurante se abriu. E o homem que entrou me deixou completamente paralisada. Era ele, o homem do boné. Mas agora, sem o boné, vestindo um terno impecável, cabelos grisalhos penteados para trás e aquele mesmo sorriso calmo que eu havia visto dezenas de vezes no caixa. Meu coração disparou. Não era possível. Ele caminhou até a mesa, cumprimentando cada pessoa com um aperto de mão firme. Quando chegou a mim, seus olhos brilharam de uma forma que parecia dizer, eu sabia o tempo todo. Rebecca Thompson, ele disse, estendendo a mão. É um prazer finalmente me apresentar formalmente. Meu nome é Jonathan Hayes. Sou o dono do Fresh Valley Market. Apertei sua mão ainda em choque. Senhor Hayes, eu não sabia. Eu sei que não sabia. E era exatamente essa a intenção. Eu gosto de conhecer meus funcionários como eles realmente são, não como eles se comportam na frente do chefe. Sentou-se à cabeceira da mesa e o jantar começou. Ele falou sobre a empresa, sobre valores, sobre a importância de tratar as pessoas com dignidade. E cada palavra que saía de sua boca parecia ecoar tudo o que ele havia me dito naquelas conversas curtas no caixa. No final da noite, ele me chamou para uma conversa particular. Rebecca, você tem algo especial, ele disse, olhando-me nos olhos. Ética, trabalho duro, respeito, essas são qualidades raras. Quero que você saiba que está indo muito bem. E se continuar assim, o futuro é promissor. Obrigada, Sr. Hayes. Isso significa muito para mim. Ele assentiu. E, Rebecca, aquela tristeza que eu vi nos seus olhos nas primeiras vezes que conversamos, ainda está lá? Pensei por um momento. Um pouco, mas está diminuindo. Ótimo! Porque pessoas como você merecem ser felizes.
Saí daquele jantar com o coração cheio. Pela primeira vez, senti que estava exatamente onde deveria estar. E enquanto o ônibus me levava de volta para Portland, olhei pela janela e sorri. Minha família nunca saberia. Nunca saberiam que a filha que eles desprezavam estava sendo reconhecida por alguém que realmente importava. Mas um dia eles saberiam. E quando esse dia chegasse, não seria eu correndo atrás deles. Seria eles tentando desesperadamente se reconectar comigo. A reviravolta estava apenas começando. Os meses seguintes foram uma avalanche de mudanças. Fevereiro trouxe minha promoção oficial para supervisora, junto com um aumento significativo no salário. Pela primeira vez em anos, consegui pagar minhas contas sem contar cada centavo. Comprei roupas novas, troquei meu celular quebrado por um novo e até consegui guardar um pouco de dinheiro. Mas mais importante que isso, eu estava aprendendo. Cada dia trazia novos desafios. Resolver conflitos entre funcionários, otimizar o fluxo de clientes, lidar com fornecedores. Jonathan Reis, como descobri que preferia ser chamado, visitava a loja regularmente, sempre discreto, sempre observador. Como estão as coisas? Ele perguntava, parando ao meu lado enquanto eu supervisionava o setor de hortifruti. Desafiadoras, mas boas, eu respondi honestamente. Estou aprendendo que gerenciar pessoas é muito mais complexo do que eu imaginava. Ele sorria. É aí que está a diferença entre um chefe e um líder. O chefe comanda. O líder inspira. Você está no caminho certo. Aquelas conversas se tornaram parte da minha rotina. Jonathan não era apenas meu chefe. Ele se tornara uma espécie de mentor. Alguém que acreditava em mim quando nem eu mesma acreditava completamente. Em março, aconteceu algo inesperado. Uma das gerentes de outra loja pediu demissão repentina para se mudar para outro estado. A loja ficou sem comando, e Jonathan me chamou no escritório. Rebecca, sei que você está apenas há 2 meses como supervisora, mas preciso de alguém de confiança para assumir temporariamente a gestão da loja da Rua Oak. É só até encontrarmos um gerente definitivo. Meu coração disparou. Gerenciar uma loja inteira? Sozinha? Você acha que eu tô pronta? Se eu não achasse, não estaria oferecendo. Vai ser intenso, vai ser difícil, mas eu acredito em você. Aceitei, e foi exatamente como ele disse, intenso e difícil. A loja da Rua Oak era maior que a minha, com mais funcionários, mais movimento, mais problemas. Passei as primeiras semanas praticamente vivendo lá, chegando antes de todo mundo e saindo por último. Mas algo mágico aconteceu. A equipe respondeu bem à minha liderança. As vendas aumentaram, os clientes deixaram avaliações positivas, e Jonathan percebeu. O temporário acabou, ele disse numa manhã de abril entrando na loja com aquele sorriso discreto. A partir de hoje, você é a gerente oficial. Fiquei sem palavras. Gerente? Aos 28 anos? De uma loja inteira? Jonathan, eu não sei como agradecer. Não me agradeça, você conquistou isso. Cada passo, cada decisão foi sua. Ele fez uma pausa. E Rebecca, prepare-se. Tenho planos maiores para você. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Planos maiores. O que isso significava? Não tive muito tempo para pensar. O trabalho consumia minha energia, mas de uma forma boa. Eu estava construindo algo. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha propósito. Foi nessa época que a notícia começou a vazar. Tudo começou quando uma antiga colega de faculdade me encontrou por acaso na rua. Sarah Mitchell. Não nos víamos há anos. Rebecca, quanto tempo! Ela exclamou, me abraçando. Como você tá? Tô bem, e você? Ótima! Acabei de abrir minha própria empresa de marketing. Ela me olhou de cima a baixo. Você tá diferente, mas confiante. O que anda fazendo? Sou gerente de uma das lojas do Fresh Valley Market. Respondi com orgulho. Os olhos dela se arregalharam. Sério? Meu Deus, Rebecca! Essa rede está crescendo muito. Ouvi dizer que o dono é super seletivo com quem promove. Isso é incrível. Conversamos mais um pouco e trocamos números.
Ela mencionou que tinha alguns contatos em comum comigo, incluindo pessoas que conheciam minha família. Não pensei muito nisso, até que uma semana depois, minha irmã Jessica me ligou. Atendi, surpresa. Era a primeira vez que ela tentava contato desde o Natal. Rebeca? A voz dela estava estranhamente amigável. Como você tá? Bem, por quê? Não posso ligar para minha irmã? Ela riu, mas soou forçado. Olha, eu sei que as coisas ficaram tensas no Natal, mas estive pensando, talvez a gente devesse conversar. Franzi a testa. Conversar sobre o quê? Sobre tudo, sobre a família. Ouvi dizer que você foi promovida. Parabéns. Ah, então era isso. Alguém tinha contado. Obrigada. Respondi friamente. Tipo, gerente já? Isso é... Bom, deve estar ganhando bem. E ali estava, o verdadeiro interesse. Dinheiro. Jéssica, o que você quer? Nada, só queria saber como você tá. Aliás, a mamãe mencionou que seria legal você vir jantar um dia desses, só a família, nada formal. Não, obrigada. Jéssica, não seja assim. A gente sente sua falta. Quase ri. Vocês sentem minha falta? Engraçado, porque no Natal eu era um fracasso e uma vergonha. O que mudou? Silêncio constrangido. As pessoas mudam, Rebeca, amadurecem. Talvez a gente tenha sido dura demais com você. Talvez? Repeti. Jéssica, você me chamou de fracassada na frente de convidados. Não vou fingir que isso nunca aconteceu só porque agora vocês descobriram que eu tô bem de vida. Não é sobre isso, é exatamente sobre isso. Tchau, Jéssica. Desliguei e bloqueei o número dela também. Mas aquela ligação me deixou pensativa. Como haviam descoberto? E o que mais sabiam? Descobri alguns dias depois. Estava revisando os relatórios de vendas no escritório quando Tom entrou, parecendo incomodado. Rebeca, tem um homem lá fora perguntando por você. Diz que é seu irmão. Meu estômago embrulhou. Marcos, aqui. Mande ele embora. Já tentei. Ele insiste que é importante. Suspirei e saí do escritório. Lá estava ele, no meio da loja, vestindo um terno caro, parecendo completamente fora de lugar entre as prateleiras de produtos. O que você quer, Marcos? Ele sorriu, aquele sorriso político que usava com clientes. Vim te ver, faz tempo. Você nunca quis me ver antes. Por que agora? Rebeca, podemos conversar em particular? Olhei ao redor. Alguns funcionários observavam discretamente. 5 minutos no estacionamento. Saímos. Assim que as portas se fecharam detrás de nós, ele foi direto ao ponto. Ouvi dizer que você é gerente agora e que tá indo muito bem. E daí? É que... Bem, o papai tá com alguns problemas financeiros, nada sério, mas você sabe como é. E eu pensei que, já que você tá ganhando bem, talvez pudesse ajudar. Pisquei incrédula. Você tá me pedindo dinheiro? Não é pedir, é família ajudando família. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Família, Marcos? Vocês passaram anos me tratando como lixo, e agora que precisam de dinheiro, de repente eu sou família. Não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim? Minha voz subiu. Você me chamou de medíocre, Jéssica me chamou de fracassada. Nossos pais me trataram como vergonha. E agora você aparece aqui no meu trabalho pedindo dinheiro. Olha, eu sei que fomos duros. Duros? Vocês foram cruéis. Ok, fomos cruéis, mas somos família, Rebeca, e família perdoa. Família também respeita, família também apoia, família não humilha. Cruzei os braços. A resposta é não, Marcos. E não volte aqui. Comecei a me virar, mas ele segurou meu braço. Você está sendo egoísta. Olhei para a mão dele no meu braço, depois para os olhos dele. Me solta agora. Ele soltou, mas o olhar era de ódio. Você mudou, ficou arrogante. Não, Marcos, eu aprendi meu valor. Há uma diferença. Voltei para dentro da loja, tremendo de raiva e adrenalina. Tom me viu e se aproximou. Tá tudo bem? Tá, só família, sendo família. Ele acenou, entendendo sem precisar que eu explicasse.
Naquela noite, recebi uma mensagem de minha mãe. Marcos me contou sobre a sua conversa. Tô decepcionada com você, Rebeca. Quando você mais precisou, nós estávamos lá. Agora que podemos precisar de você, você nos vira as costas. Isso não é quem eu criei. Li a mensagem 3 vezes e então, pela primeira vez, respondi. Mãe, quando eu tranquei a faculdade para trabalhar e ajudar quando o papai ficou doente, vocês estavam lá? Sim, aceitando meu dinheiro. Mas quando eu precisava de apoio emocional, de amor, de respeito, onde vocês estavam? Me humilhando, me comparando, me fazendo sentir pequena. Não me venha falar de família agora. Ela viu a mensagem, mas não respondeu. E eu me senti livre. Os dias seguintes foram mais leves. Me joguei no trabalho com renovada energia. As vendas da loja continuaram crescendo e Jonathan me chamou para uma reunião na sede em Seattle. Rebeca, vou ser direto, ele disse, sentado atrás de uma mesa enorme. Estou abrindo uma 6ª loja, maior que todas as outras. Um projeto ambicioso e quero você como gerente geral. Meu queixo caiu. Gerente geral? Jonathan, Você está pronta, mais do que pronta. Nos últimos meses você provou que tem tudo o que eu procuro. Liderança, visão e integridade. Ele se inclinou para frente. Essa loja vai ser o futuro da empresa e eu quero você liderando isso. Lágrimas de felicidade encheram meus olhos. Eu aceito. Ele sorriu. Ótimo. A inauguração será em 3 meses. Prepare-se, porque quando essa loja abrir, todos em Portland vão saber seu nome. Saí daquela reunião nas nuvens. Gerente geral, de uma loja que seria a vitrine da empresa. E de repente entendi o que Jonathan quis dizer sobre planos maiores. Enquanto voltava para Portland, olhei pela janela do ônibus e sorri. Minha família me desprezou por ser caixa de supermercado. Logo, muito em breve, eles descobririam que aquela caixa agora comandava o futuro de uma empresa inteira. E quando isso acontecesse, não haveria desculpas, nem justificativas que apagassem a verdade. Eles julgaram errado. E eu provei que sempre foi mais do que eles conseguiram enxergar. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. A nova loja, batizada de Fresh Valley Market Flagship, estava sendo construída do zero, em uma área nobre de Portland. Não era apenas mais um supermercado, era uma declaração. Arquitetura moderna, seções gourmet, padaria artesanal, área de alimentação, espaço kids. Jonathan estava investindo pesado, e eu era responsável por fazer aquilo funcionar. Participei de cada etapa, desde a seleção de fornecedores até o treinamento da equipe. Contratei mais de 50 funcionários, montei escalas, criei protocolos. Dormia 4 horas por noite, acordava com a mente já acelerada, planejando, ajustando, melhorando. Você precisa descansar, Jonathan disse certa tarde, me encontrando no canteiro de obras pela 3ª vez naquela semana. Vou descansar depois da inauguração, respondi, conferindo a instalação das câmaras frigoríficas. Ele riu. Você me lembra eu mesmo há 20 anos, obcecado, perfeccionista, incapaz de delegar. Aprendi com o melhor, brinquei. Ele ficou sério por um momento e disse: Rebeca, você sabe que essa inauguração vai ser grande, certo? Imprensa, autoridades locais, empresários, seu nome vai estar em toda parte. Assenti. Eu sabia. E uma parte de mim se perguntava se estava pronta para essa exposição. Sua família vai descobrir, ele continuou como se lesse meus pensamentos. Se ainda não descobriram. Eu sei. Respirei fundo. E honestamente, não me importo mais. Mas isso era mentira. Claro que eu me importava, não porque precisasse da aprovação deles, mas porque uma parte de mim ainda carregava aquela menina que só queria ser amada. Jonathan colocou a mão no meu ombro. Quando eles descobrirem, vai doer. Não em você, mas neles. Vão perceber o que perderam, e você precisa estar preparada para isso. Aquelas palavras ficaram comigo.
As semanas passaram voando. Junho chegou com um calor sufocante e a loja começou a tomar forma. As prateleiras foram instaladas, os equipamentos chegaram, os sistemas foram testados. Era lindo, maior e mais impressionante do que eu jamais imaginei. A equipe de marketing começou a divulgar a inauguração. Cartazes pela cidade, anúncios em rádio, postagens em redes sociais. A maior e mais moderna loja Fresh Valley Market abre em julho, sob a gerência de Rebecca Thompson. Meu nome. Ali, para todos verem. Foi quando os fantasmas do passado começaram a voltar com força. Primeira foi uma mensagem de uma prima distante, Melissa, com quem eu não falava há anos. Oi, Rebecca. Vi seu nome nos anúncios do Fresh Valley. Que orgulho! A família toda está comentando. Parabéns! Não respondi. Se a família toda estava comentando, por que ninguém me ligou diretamente? 2 dias depois, meu pai ligou. Atendi porque, bem, ainda era meu pai. Rebecca, preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre nós. Podemos nos encontrar? Estou ocupada. Por favor, filha, só 1 hora. Um café, qualquer lugar. Havia algo na voz dele que me fez hesitar. Cansaço, arrependimento, talvez. Está bem. Sábado, às 3, na cafeteria perto do escritório. Tancado, Rebecca. Tancado. Desliguei com o coração apertado. O que ele queria? Depois de tudo, por que agora? O sábado chegou nublado e frio. Cheguei na cafeteria 5 minutos atrasada de propósito. Meu pai já estava lá, sentado numa mesa no canto, mexendo nervosamente numa xícara de café. Ele levantou quando me viu. Parecia mais velho, mais cansado. As rugas em volta dos olhos haviam se aprofundado. Rebecca? Ele tentou me abraçar, mas eu me afastei. Sentei-me na cadeira oposta. O que você quer, pai? Ele suspirou, sentando-se também. Quero me desculpar. Aquilo me pegou de surpresa. Desculpar? Pelo jeito que te tratamos, especialmente no Natal, e antes disso, durante anos. Ele olhou para as mãos. Fomos cruéis. Fiquei em silêncio, processando. Quando Marcos me contou que você recusou ajudar, fiquei com raiva. Mas então sua mãe me mostrou sua mensagem e eu percebi muita coisa. Percebeu o quê? Que falhamos com você. Que te julgamos pelas razões erradas, que te fizemos sentir pequena quando você estava sendo a maior de todos nós. Senti um nó no garganta. Não é justo, sussurrei. Não é justo você aparecer agora, depois de tudo, e esperar que uma desculpa conserte anos de dor. Eu sei, e não espero que conserte. Só espero que, talvez, um dia, você possa me perdoar. Olhei para ele, o homem que eu passei a vida tentando impressionar. O homem cujo amor eu mendigava em cada gesto, cada conquista. Eu não sei se consigo, pai. Entendo. Ele assentiu, derrotado. Mas quero que saiba que estou orgulhoso, muito orgulhoso. E sinto muito. Por tudo. Levantei, pegando minha bolsa. Eu preciso ir. A inauguração é semana que vem, certo? É. Posso ir? Hesitei. É aberto ao público. Você pode fazer o que quiser. Saí daquela cafeteria com emoções contraditórias rasgando meu peito. Raiva, tristeza, alívio, confusão, tudo ao mesmo tempo. Naquela noite, sentei no sofá do meu apartamento, que agora era maior e em um bairro melhor, e pensei sobre perdão. Será que eu conseguiria? Será que deveria? Os dias finais antes da inauguração foram caóticos. Ensaios com a equipe, verificações finais, ajustes de última hora. A imprensa começou a fazer matérias prévias. Uma jornalista veio me entrevistar. Rebecca Thompson, 28 anos, de caixa a gerente geral em menos de 1 ano.
Como você descreveria essa jornada? Pensei cuidadosamente. Diria que foi sobre entender que nosso valor não depende da aprovação dos outros. Foi sobre trabalhar duro, mesmo quando ninguém estava olhando. E foi sobre acreditar em mim mesma quando era a única que acreditava. A matéria saiu 2 dias antes da inauguração, com foto minha e tudo. Minha mãe viu. Sei disso porque ela me mandou um print com a mensagem: "Precisamos conversar." Não respondi. Jéssica tentou me ligar 4 vezes. Bloqueada. Marcos mandou uma mensagem longa, cheia de desculpas vazias. Deletada sem ler. Eu não tinha mais energia para eles. Toda a minha energia estava focada em uma coisa: fazer daquela inauguração um sucesso. Na noite anterior ao grande dia, Jonathan me chamou para um jantar particular. Fomos a um restaurante discreto, longe dos holofotes. Amanhã sua vida muda, Rebeca, para sempre. Eu sei. As pessoas vão te reconhecer na rua, vão pedir fotos, autógrafos, vão querer um pedaço de você. Ele fez uma pausa. E sua família vai querer voltar. Eles já estão tentando. E o que você vai fazer? Suspirei. Honestamente, não sei. Parte de mim quer mandá-los para longe, mas outra parte ainda quer a família que nunca teve. Assenti, os olhos marejando. Rebeca, posso te dar um conselho? Claro. Perdão não é para eles, é para você. Mas perdão não significa esquecer, não significa deixar que te machuquem de novo. Ele segurou minha mão sobre a mesa. Você libera o peso, mas define os limites. Você decide quem tem acesso à sua vida e em que termos. Aquelas palavras trouxeram uma clareza que eu precisava. Obrigada, Jonathan, por tudo. Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Eu não acreditei em você, Rebeca. Eu apenas vi quem você sempre foi. O resto do mundo que estava cego. Voltei para casa naquela noite com o coração mais leve, mas a mente ainda agitada. Deitei na cama olhando para o teto e sussurrei para mim mesma o tempo todo. Amanhã é o seu dia. Não deixe ninguém tirar isso de você. De manhã, acordei antes do despertador. O sol mal havia nascido, mas eu já estava de pé, nervosa, animada, apavorada. Tomei um banho longo, escolhi o meu melhor conjunto, um blazer azul marinho com calças combinando, salto médio, cabelo preso num coque elegante. Olhei-me no espelho e quase não reconheci a mulher que olhava de volta. Ela estava confiante, forte, pronta. Às 7 da manhã, cheguei na loja. A equipe já estava lá, todos vestidos com os novos uniformes. Eles aplaudiram quando me viram entrar. "Bom dia, equipe! Hoje é o nosso dia!" gritei, e eles responderam com entusiasmo. Às 9, os primeiros convidados começaram a chegar. Autoridades locais, empresários, jornalistas, influenciadores. A loja estava decorada com balões, faixas, flores, música suave tocava no fundo. E então, às 10 em ponto, as portas se abriram oficialmente. A multidão entrou, impressionada com o espaço. Câmeras clicavam, pessoas exploravam, elogios ecoavam. Eu estava no centro de tudo, sorrindo, cumprimentando, respondendo perguntas. Foi quando a vi. Minha mãe, parada perto da entrada, olhando ao redor com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era desprezo, era choque. Ao lado dela, meu pai, Marcos, Jéssica e os respectivos parceiros, todos ali, boquiabertos. E de repente, tudo fez sentido. Aquele era o momento em que tudo se revelaria, o momento em que eles finalmente entenderiam. Respirei fundo e caminhei em direção a eles com a cabeça erguida e o coração firme. A tempestade havia chegado, e eu estava pronta para ela. Caminhei em direção à minha família com passos firmes, cada centímetro percorrido aumentando a tensão no ar. Alguns convidados já começavam a perceber o momento, virando-se para observar. As câmeras que documentavam a inauguração seguiram meu movimento. Parei a 2 metros de distância deles. Minha mãe foi a primeira a falar,
a voz saindo trêmula. Rebeca, eu não sabia que era você. Que era o quê, mãe? Perguntei calmamente. Que era gerente disso tudo. Ela fez um gesto abrangente, os olhos percorrendo a loja imensa, as pessoas, a equipe uniformizada. Marcos, Rebeca, isso aqui é impressionante. É, respondi simplesmente. E eu construí sozinha. Cada detalhe, cada decisão, cada contratação. Sozinha. Jéssica trocou olhares com a mãe. Você nunca nos contou. Contei sim, Jéssica. Disse que fui promovida, disse que era gerente. Mas vocês estavam ocupados demais me julgando para realmente escutar. Um silêncio pesado caiu entre nós. Pessoas ao redor começaram a se afastar discretamente, sentindo a tensão familiar. Meu pai deu um passo à frente. Rebeca, eu sei que conversamos outro dia, mas, vendo tudo isso, eu preciso dizer novamente. Nós erramos completamente. Vocês erraram, concordei. Mas sabe o que mais dói? Não é que vocês erraram, é que vocês só perceberam o erro quando viram o tamanho do meu sucesso. Se eu ainda fosse só uma caixa, vocês estariam aqui ou continuariam me tratando como vergonha? Ninguém respondeu, porque todos sabíamos a resposta. Foi então que Jonathan se aproximou, surgindo ao meu lado como um escudo silencioso. Ele estendeu a mão para o meu pai. Senhor Thompson, presumo. Jonathan Hayes, dono do Fresh Valley Market. É um prazer conhecer a família de Rebeca. Meu pai apertou a mão dele, claramente intimidado. O prazer é nosso, Sr. Hayes. Sua Rebeca, ela é realmente talentosa. Ela é a melhor profissional que já tive o privilégio de contratar, Jonathan disse com firmeza. E mais que isso, é uma das pessoas mais íntegras que conheço. Vocês devem estar muito orgulhosos. A ironia não passou despercebida. Minha mãe corou. Marcos olhou para os próprios sapatos. Nós estamos, meu pai mentiu, a voz falhando, muito orgulhosos. Jonathan me olhou e assentiu discretamente, como se dissesse, você está no controle. Então se afastou para cumprimentar outros convidados. Olhei para cada membro da minha família, um por um. Marcos, que me chamou de medíocre. Jéssica, que me chamou de fracassada. Minha mãe, que tinha vergonha de mim na frente das amigas. Meu pai, que me disse que eu nunca seria nada. Vocês querem saber a verdade? Comecei, a voz baixa, mas firme. Quando comecei a trabalhar aqui, eu era só uma caixa mesmo. E vocês me fizeram sentir como se fosse a pior coisa do mundo, como se eu tivesse jogado minha vida fora. Rebeca? Minha mãe tentou interromper. Não. Agora vocês me escutam. Minha voz saiu mais forte. Eu tranquei a faculdade para ajudar esta família. Trabalhei dobrado enquanto vocês me criticavam. Cada centavo que eu ganhava, eu guardava. Cada hora extra, eu aceitava. E vocês só viam vergonha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da minha mãe. Nós não sabíamos. Não sabiam porque nunca perguntaram. Nunca se importaram em saber quem eu realmente era. Só se importaram com a imagem que eu projetava. Jéssica deu um passo à frente, os olhos também marejados. Eu fui horrível com você. Na ceia de Natal eu disse coisas imperdoáveis. Disse, confirmei. E você sabe o que essas palavras fizeram? Elas me quebraram naquela noite. Mas também me libertaram, porque percebi que nunca seria boa o suficiente para vocês. Não importava o que eu fizesse. E quando entendi isso, parei de tentar. E se tornou isso, Marcos disse, olhando ao redor. Havia admiração genuína em sua voz, mas também algo mais. Inveja, talvez. Me tornei quem sempre fui. Vocês que nunca enxergaram. Meu pai limpou a garganta. O que podemos fazer, Rebeca, para consertar isso? Suspirei, sentindo o peso de anos escorrendo dos meus ombros. Nada, pai.
Vocês não podem consertar anos de rejeição com um pedido de desculpas, mas podem fazer algo diferente daqui para frente. O quê? Minha mãe perguntou esperançosa. Podem me respeitar. Podem parar de me medir por padrões impossíveis. Podem entender que sucesso não se define apenas por diplomas e títulos. E, principalmente, fiz uma pausa. Podem aprender a amar sem condições, porque foi isso que sempre faltou. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era desconfortável, era reflexivo. Foi Jéssica quem quebrou. Ela começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Você é minha irmã e eu te tratei como lixo. Olhei para ela, para aquela mulher que eu admirava quando criança, que eu queria impressionar, que virou minha algoz. Jéssica, eu te perdoo, e disse e vi os olhos dela se arregalarem de surpresa. Mas perdoar não significa esquecer. Nem significa que as coisas voltarão a ser como antes, porque nunca foram boas antes. Ela acenou, soluçando. Eu entendo. Eu só quero uma chance de conhecer quem você realmente é. Talvez, com tempo e com limites. Marcos se aproximou, estendendo a mão. Rebeca, eu fui um idiota, um irmão horrível, e eu invejo você. Sempre invejei sua força, só não sabia disso até agora. Apertei a mão brevemente. Obrigada por ser honesto. Minha mãe finalmente se aproximou, os olhos vermelhos. Eu passei minha vida preocupada com o que os outros pensam. Esqueci de me preocupar com o que a minha filha sentia. E agora olho para você e vejo uma mulher que eu deveria ter apoiado desde sempre. Me perdoa? Olhei para ela. Para aquela mulher que me deu a luz, mas esqueceu de me nutrir emocionalmente. Mãe, eu te perdoo, mas precisa ficar claro, eu não preciso mais da sua aprovação. Seria bom tê-la, mas não é mais necessária para que eu seja feliz. Eu encontrei o meu caminho, com ou sem vocês. Ela acenou, engolindo seco. Eu entendo, e vou provar que posso ser melhor, daqui para frente. Meu pai se aproximou por último, colocou as mãos nos meus ombros e me olhou nos olhos. Minha filha, você é extraordinária, e eu fui cego. Obrigada por não desistir de você mesma, mesmo quando nós desistimos de te apoiar. Senti as lágrimas finalmente caírem, não de tristeza, mas de libertação. Eu nunca vou desistir de mim mesma de novo, pai. Essa foi a maior lição que aprendi. Ele me puxou para um abraço. Hesitei, mas então cedi. E de repente todos estavam me abraçando. Um abraço de família desajeitado, molhado de lágrimas, mas real. Quando nos separamos, limpei o rosto e sorri. Agora, se me dão licença, tenho uma inauguração para gerenciar. Vocês podem ficar e ver o que eu construí. Ou podem ir. A escolha é de vocês. Vamos ficar, minha mãe disse imediatamente, se você permitir. Permitido. Mas se comportem, brinquei, arrancando risos leves. Voltei para o centro da loja, onde Jonathan me esperava com um sorriso orgulhoso. Bem resolvido, ele murmurou. Foi libertador, respondi. A inauguração continua espetacular. Centenas de pessoas passaram pela loja, a imprensa fez matérias entusiasmadas, clientes fizeram compras generosas e eu estava ali, no centro de tudo, finalmente sendo vista. Durante a tarde, vi minha família explorando a loja. Minha mãe conversava com funcionários, elogiando a organização. Jéssica tirava fotos, postando com orgulho nas redes sociais. Marcos ajudava clientes a encontrar produtos. Meu pai observava tudo com um sorriso trêmulo. No final do dia, quando as portas se fecharam e a equipe comemorava, Jonathan subiu em uma pequena plataforma improvisada. Equipe, hoje foi um sucesso absoluto, e isso se deve, principalmente, à liderança excepcional de uma pessoa. Ele apontou para mim. Rebecca Thompson, a mulher que transformou este sonho em realidade. Um brinde a ela. Todos aplaudiram e ergueram copos. Eu subi na plataforma ao lado dele, emocionada.
Obrigada, Jonathan. Obrigada, equipe. E obrigada a todos que acreditaram em mim quando eu ainda estava aprendendo a acreditar em mim mesma. Olhei para minha família no fundo da loja. Hoje não é só sobre esta loja. É sobre provar que nosso valor não vem de onde começamos, mas de onde decidimos chegar. E eu cheguei aqui. Finalmente! Os aplausos ecoaram pela loja vazia, e eu me senti, pela primeira vez em toda a minha vida, completa. Mais tarde, quando a loja estava finalmente vazia, sentei-me no banco perto da entrada, tirando os sapatos cansados. Minha família se aproximou. Rebeca, minha mãe começou, queremos te convidar para jantar. Só nós. Nada formal, só família. Pensei por um momento. Não esta semana. Tô exausta, mas talvez mês que vem. Podemos tentar? Os olhos dela brilharam. Sim, sim, claro, quando você quiser. E Rebeca, meu pai disse, se algum dia você precisar de algo, qualquer coisa, nós estaremos aqui. De verdade desta vez. Assenti. Obrigada. E vocês, se quiserem realmente me conhecer, comecem vindo fazer compras aqui regularmente. Vejam o trabalho que faço, entendam quem eu sou através do que construí. Faremos isso, Marcos prometeu. Eles foram embora e eu fiquei ali, sozinha, olhando para a loja que era minha criação. Jonathan apareceu com 2 taças de champanhe. Para a gerente geral mais jovem e talentosa que esta empresa já teve. Brindamos, o som cristalino ecoando no silêncio. Jonathan, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você apostou em mim? Desde o começo, mesmo quando eu era só uma caixa. Ele sorriu, olhando para o horizonte através das janelas. Porque eu te vi, de verdade. Vi uma mulher que tratava um trabalho simples com dignidade, que respeitava as pessoas independentemente de quem eram, que trabalhava como se cada tarefa importasse. E pensei, se ela faz isso sendo caixa, imagine o que fará com mais oportunidade. Você mudou minha vida. Não, Rebeca, você mudou sua própria vida. Eu só abri uma porta, você que decidiu atravessá-la. Ficamos em silêncio, apreciando o momento. Sabe o que é engraçado? Murmurei. Minha família me humilhou por ser caixa de mercado. E quando descobriram quem é o dono da rede, tudo mudou. Mas a verdade é que eu não mudei. Sempre fui a mesma. Eles que finalmente abriram os olhos. E essa, Jonathan ergueu a taça, é a maior vitória de todas. Meses passaram. A loja prosperou. Minha família realmente tentou. Jantares mensais se tornaram rotina. Não era perfeito. Havia momentos incômodos, feridas antigas que ainda ardiam. Mas havia esforço. E isso, por enquanto, era suficiente. Hoje, quando olho para trás, vejo a jornada completa. A menina que era invisível. A mulher que foi desprezada. A profissional que se ergueu das cinzas do julgamento alheio. E entendo que minha história nunca foi sobre provar nada para eles. Foi sobre provar para mim mesma que eu sempre fui digna. Digna de respeito, digna de sucesso, digna de amor. E agora, quando passo pelos corredores da loja que construí, quando vejo o meu nome na entrada, quando ouço respeito na voz das pessoas, eu sorrio, porque aprendi a lição mais importante da vida. Quando a família te humilha por quem você é, você tem 2 escolhas: encolher para caber na visão limitada deles, ou crescer tanto que eles não tenham escolha senão reconhecer sua grandeza. Eu escolhi crescer. E hoje, a vergonha que eles sentiam de mim se transformou em algo muito diferente. Orgulho, respeito e, finalmente, amor verdadeiro. Porque no final, quem eu era sempre foi suficiente. Só precisei de tempo, coragem e da pessoa certa acreditando em mim para o mundo inteiro finalmente ver o que sempre esteve ali. Meu nome é Rebecca Thompson. E esta é a história de como deixei de ser invisível. A seguir você encontrará mais 2 histórias imperdíveis bem na sua tela. Se esta te agradar, não perca as outras. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade.